Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha. Está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente hoje, conosco aqui, o João Carlos Zani, diretor do Bradesco. Zani é responsável pelos produtos renda fixa local e internacional, operações estruturadas e Project Finance, do BBI, Banco de Investimento. Ingressou no Banco Bradesco em 1989. Participou ativamente da privatização do setor siderúrgico brasileiro e no exercício de 2000 da emissão de BDRs da Telefônica e distribuição secundária de ações da Petrobras. Essa emissão marcada pelo pioneirismo na utilização dos recursos do FGTS. Liderou a área de mercado de capitais, renda fixa e variável antes da criação do BBI, sendo responsável pela originação, estruturação e distribuição. Tendo ingressado como analista de investimento, apresenta larga experiência no mercado de capitais, sendo representante do Banco Bradesco na Comissão de Mercado de Capitais da Anbima e diversas subcomissões na mesma associação, contribuindo assim para o desenvolvimento do mercado. Profissional certificado pela Anbima para a venda de investidores qualificados CPA 20. Zani, obrigado por ter novamente aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. De fato, a gente aprende muito com você e queria elogiar aqui a sua didática. Os internautas estão adorando aí os programas e gostaria que você, sempre que tiver um tempo, viesse aqui conversar conosco no Investimento em Pauta. Então, eu abriria nesse programa perguntando quais as perspectivas de mercado para 2011 e 2012. Ricardo, novamente, é um prazer estar aqui. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa de vocês trazerem profissionais para este canal, que eu acho que tem uma audiência, os internautas aí realmente acessam bastante, para que eles busquem um pouquinho mais de informação e nada melhor do que trazer pessoas que trabalham aqui. Eu colocaria que quanto mais profissional puder utilizar esse tipo de canal, nós vamos estar preparando pessoas que entram no mercado, qualquer mercado. Aqui eu vou falar sobre o mercado de capitais. Porque às vezes as pessoas perguntam muito, pô, como é que eu acesso o mercado de capitais? Como é que eu faço para entrar num banco? Se é legal ou não é legal trabalhar em mercado de capitais? Então esse seu canal aqui, eu acho que ele é importantíssimo. Então, obrigado novamente pelo convite. Assim que a gente possa trabalhar e colocar isso para vocês, é um prazer estar aqui. As perspectivas para 2011 se colocam, 12, o que a gente pode olhar aí para um futuro próximo, muito fortes. Eu acho que tanto o mercado de ações quanto o mercado de dívida vão continuar num forte crescimento. Por quê? Porque os investimentos que o país vem programando, quer seja em infraestrutura, processos de consolidação, necessidade de alongamento de perfis, visto a estabilidade da economia no Brasil, empresas que estão um pouco concentradas no seu curto prazo em passivos. Nos últimos 2 anos nós conseguimos já um pequeno alongamento. Se nós conseguirmos realmente fomentar esse mercado secundário de títulos de dívida, visto que o secundário de ações vai muito bem, mas se a gente consegue fortalecer esse mercado, consegue trazer novos entrantes para que fomente esse mercado secundário de dívida, acho muito importante que essas perspectivas elas vão se configurar numa liquidez muito grande para o mercado. E é isso que os investidores mais querem, poder entrar no mercado, ficar um período, girar papel, sair dos papéis, entrar em novos papéis. Então isso vai trazer um volume muito grande, quer seja de financiabilidade por meio de dívida ou de ações. Nós acabamos aí recentemente de fechar a transação de Petrobras, com um sucesso muito grande. O mercado estava muito ansioso por essa transação, queria, no entendimento dos bancos de investimento, novamente, o que a gente fala, abrir uma janela para que novas empresas que estavam encaminhadas para a emissão de ações poderem voltar ao mercado. Atualmente nós estamos quase no finalzinho aí do ano. Então, as empresas que sempre estiveram preparadas, isso é um segredo e é uma orientação que a gente passa. Uma empresa que quer vir ao mercado, ela sempre precisa estar preparada. Ela não pode esperar o mercado para se preparar. Ela tem que estar preparada para vir ao mercado, porque o momento pode ser muito rápido. Então, essas perspectivas para 2011, se você computar o PAC, se você computar a Olimpíada, se você computar os investimentos em infraestrutura de energia, telecom, hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, portos, terminais, tudo isso é investimento e vai precisar de dinheiro. Qual é o grande financiador desse mercado, principalmente de longo prazo hoje? BNDES. Então, estas ações
como eu coloquei aqui, às vezes de mercado secundário, trazer novos acionistas, o mercado de capitais local crescer mais do que uma taxa de 15%, 20% ao ano, vai propiciar a não centralização de um único financiador de longo prazo para esses projetos, por exemplo, de infraestrutura, somente em BNDES. Então, eu sou muito favorável e afirmo aí que a condição para 2011 e 2012 vão ser melhores do que 2010 e 2009. Aproveitando, falando um pouco aqui sobre essa questão de infraestrutura e de real estate, né? Uhum. Como é que você analisa? Quais serão as principais fontes de recursos para os investimentos em real estate no Brasil? E aí eu emendo uma segunda pergunta. Recursos de poupança e de fundo de garantia serão suficientes? Recentemente o mercado se reuniu aí para discutir a criação de um novo instrumento de captação, né? Como é que você avalia isso? Essa já é uma pergunta um pouco mais específica com relação ao real estate em si. Hoje, como é que as empresas estão se financiando? Primeiro, eu acho que FGTS tem espaço, vai continuar financiando. Os bancos também, se a gente volta no passado, tinha uma restrição nesse financiamento. Particularmente o banco que eu trabalho sempre foi doador de recursos no sistema habitacional. Então tem uma carteira muito forte no financiamento, quer seja dos empresários, empreendedores, incorporadores e construtores, quer seja nos clientes finais. Pessoas físicas que estão comprando sua primeira residência ou trocando a sua residência para os financiamentos imobiliários. Então, a carteira hoje desses financiamentos, ela é grande, mas eu acho que ela não chegou perto ainda de o crescimento que a gente olha para esse setor imobiliário. É só olhar para países não muito distantes aqui do Brasil, por exemplo, México, que a gente vê o crescimento principalmente na baixa renda. Então, o crescimento mesmo do setor imobiliário, ele vem nesse segmento da baixa renda. Do déficit habitacional que nós temos aqui, o governo já veio aí com a Minha Casa Minha Família, Minha Vida, já trabalhando nesse crescimento. Então, empresas que estão focadas nisso tiveram um crescimento brutal. Agora, para os próximos anos, vão continuar crescendo e vão crescer muito. Eu não considero que os últimos 4 anos foi um boom imobiliário. Acho que foi uma recuperação, nem de uma década, mais de uma década, onde o mercado ficou paralisado. E nos últimos 4 anos, e o mercado de capitais, eu acho que, graças a Deus, ajudou. Porque, se você bem se recorda, o mercado teve um ano onde, olha, eu posso estar aqui, sei lá, 12, 13, 15 IPOs de empresas de real estate, que conseguiram crescer dentro das suas vendas, dos seus lançamentos, dentro dos seus land banks, porque conseguiram captar equity, conseguiram captar capital, dinheiro e investir nesse portfólio. Então, eu consideraria que a financiabilidade deles no FGTS vai continuar, os bancos vão continuar financiando. Produtos já de mercado de capitais, como CRI, estão altamente demandados e a gente tem trabalhado muito neste mercado. É só olhar um pouquinho aí os dados da Anbima, do volume de CRIs que foram emitidos. Pessoa física também gosta muito de comprar CRI porque não tem, ela é isenta de IR na sua remuneração, então é um produto muito interessante para se investir. Um que vem crescendo com a alteração da legislação que foi feita já o ano passado, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Existe uma procura muito grande por este produto, mas acho ainda que os compradores desses produtos estão ainda, que eu acho que infelizmente, concentrados em pessoas físicas. Eu não consegui, em todas as transações até hoje, grandes investidores, asset managers, ou fundos de pensão, ou seguradoras, ou previdência, que verificassem que esse título é um bom investimento. O bom investimento ele é relativo, no sentido de você avaliar o crédito, e você avaliar o retorno, cada um tem a sua avaliação. Mas é um produto que a gente acha que pode fomentar bastante e dar diversificação aí nos investimentos. Fundo de direito creditório eu acho que não entraria tanto para esse segmento, mas o CRI e o Fundo de Investimento Imobiliário acho que são dois produtos. E a securitização está dentro do CRI, né? Então os bancos eu acho que ainda têm uma carteira grande, como uma obrigatoriedade de investimento no setor, porque os bancos captam via poupança, uma das fontes de recurso para os bancos é a poupança, e existe uma condição de que parte desses recursos da poupança sejam direcionados para o setor de real estate, para o imobiliário. Então os bancos ainda têm muito espaço ainda para continuar financiando dentro disso. A partir do que os bancos atingirem uma condição de
esta carteira obrigatória está fechada, ele começa a vender esses papéis, que aí eu acho que as seguradoras também vão crescer e vão crescer muito nesse país. Isane, um ponto importante que você já comentou em outros programas, a questão da regulação, autorregulação. Como é que você vê esse ambiente regulatório? Ele é satisfatório, né? E o que seria necessário para continuar se evoluindo, sob o ponto de vista dos tomadores e doadores de recursos, olhando para a regulação? Do ponto de vista de regulação, eu acho que a gente vai muito bem, eu acho que muito mais à frente do que outros países internacionalmente aí conhecidos. O mercado em si se reuniu há 13 anos atrás, criou um código e esse código de autorregulação fez com que eu acho que o mercado se adaptasse muito. Foi uma época muito difícil. Todas as pessoas aí concordam que quando você traz uma novidade para o mercado e ela até certo ponto é mais restritiva do que a própria regulação do mercado, que é a CVM, foi um processo difícil de adequação. Então eu considero que em termos de regulação do mercado a gente está muito bem. A CVM vem fazendo um trabalho assim excelente com todas as suas instruções. Ela tem um canal muito aberto de ouvir o mercado. Então, ao longo desses últimos 15 anos, acho que a CVM evoluiu muito no sentido de escutar o mercado, avaliar muito bem o que ela pode implementar numa primeira fase, ou se ela já implementa tudo de uma única vez, ou ela vai por steps. Então, por exemplo, a instrução 476 que foi editada em 2009, ela já, de alguma forma, começa a escutar o mercado se ela precisa mexer um pouco ou não. Só um exemplo. Dentro da 476, que é a instrução, como são esforços restritos, quem compra um papel, obrigatoriamente ele tem que ficar, que a gente chama locado. Ele não pode comprar nem vender durante 90 dias. Então a CVM também já começa a avaliar todas essas transações feitas aí no passado, nesse último ano, se teve problema, se não teve problema, e nenhuma delas teve nenhum problema. Então ela começa a avaliar se esses 90 dias pode ser passível de redução ou não. E com isso você consegue com que a CVM, que é o órgão regulador, implemente novas instruções ou edite novas instruções para que esse mercado continue ainda com uma governança muito forte das empresas, um controle muito rígido com relação às suas normas, o mercado em si também muito atento a isso, para que a gente não chegue num problema que a gente viu aí no mundo em si, que estourou para todo mundo, onde o Brasil se protegeu. Por quê? Porque suas normas eram muito bem feitas, muito bem controladas, e o Brasil em si passou ao lado assim desta crise. Por quê? Porque estava muito bem blindado com as suas normas e com as suas regulações aí de mercado. Então, para encerrar, para o internauta que está nos assistindo, que o nosso tempo estourou, ter uma bolha imobiliária como nos Estados Unidos, quer dizer, ter uma crise subprime aqui no Brasil, acho que isso é algo que passa longe de... Não vejo esta condição, né? Não vejo essa condição. As empresas que estão aí no mercado de real estate estão experimentando um crescimento nunca visto, e eu comentei aqui com você que eu acho que esse crescimento não é bom. Esse crescimento é uma recuperação de uma década aí que ficou parado. Então essas empresas estão aí nos últimos 3 anos se adaptando à condição de companhia aberta, estão buscando novos recursos, agora por meio de dívidas. Então você tem vários steps aí no mercado para que essas empresas voltem e consigam estar captando mais recursos e experimentando este crescimento. Acho que vai muito bem, pelos resultados que eu tenho visto das empresas aí no setor, acho que elas têm se adaptado bastante a a nova fase aí de crescimento, e não acho que elas, ou que o mercado em si, entre para uma linha do que infelizmente aconteceu aí no mercado externo com os derivativos e condições de subprimes que ocorreram. Não acho que o Brasil esteja neste caminho. Pelo contrário, ele está num caminho correto, tanto de regulação, autorregulação, de crescimento das empresas dentro do setor. Então eu torço para que essas empresas continuem neste caminho. Então, Zani, queria agradecer a sua participação, prazer tê-lo aqui. Nós aprendemos muito aí com o seu conhecimento, com a sua didática, né? Para você, internauta de todo o Brasil, que nos assiste, que nos prestigia, Investimento em Pauta fica por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua audiência e até uma próxima oportunidade.